pra não perder a tradição, eu sei que, né, aconteceu muita coisa em relação ao Corinthians, a gente deu uma segurada, mas vamos voltar ao normal, né? Tudo bem que eu já tinha zoado os caras, mas vamos voltar ao normal. Agora o Corinthians perdeu o jogo, vocês podem vir aqui, que muito provavelmente, se eu estiver por aqui, vai ter react, tá? Já fizemos o jogo aqui, o pós-jogo do Palmeiras e Bragantino, vocês podem assistir, falando inclusive do Flamengo. Tem coletiva do Abel também. E agora vamos fazer as reações dos corintianos e depois falar de Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Galo. Ficou complicado pro Cruzeiro no Brasileirão, hein? Mas tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar aqui com o Mano, Maurício Borges, Mano, corintiano, vamos ver. Bom, terminou agora na Vila Belmiro essa vergonha. Santos 3, Corinthians 1. Pois é, o Corinthians conseguiu ressuscitar o Santos. E pra mim, cara, um absurdo. Novamente, depois dessa porra dessa data FIFA, o time volta e não joga absolutamente nada. Tá na hora dessa diretoria do Corinthians começar a cobrar Dorival Júnior, Lucas Silvestre e essa comissão técnica do time. O Corinthians tem obrigação hoje de voltar diferente do que voltou. Um time morto, um time apático que viu o Santos abrir 3-0 e tocar de lado. Tomou um gol com 4 minutos. Um absurdo. Zé Rafael subindo sozinho, o Mateuzinho não chegando nele. Aquele segundo gol do Santos também. Angileri deixando para Gustavo Henrique deixando para Angileri. O cara manda a bola na gaveta. O terceiro gol do Santos no começo do segundo tempo, novamente, um pênalti cretino feito pelo Bidon. Tá na hora desses jogadores do Corinthians acordarem. O meio-campo tem Maicon, o meio-campo que jogou hoje com Hugo, o meio-campo que jogou hoje com Bidon, não vai achar nada. E vou falar pra vocês, mano, esse tal de Memphis aí, porque o Garro, tudo bem, voltando de lesão, tava na cara que ele não ia conseguir jogar muito. Mas o tal do Memphis, que jogou aí contra a Malta, jogou contra a Finlândia, e o último jogo contra a Finlândia, ele jogou 60 minutos. Por que o Memphis entrou só na metade do segundo tempo? E no primeiro tempo, quando o Corinthians estava perdendo o jogo, ele tava dando risadinha no banco. Tá de brincadeira, Dorival. Tá de brincadeira, Lucas Silvestre, que hoje foi o técnico do Corinthians. Vocês são uma vergonha. Vocês deveriam ter colocado esse cara no mínimo no intervalo, pra ele correr nessa ladeira aí. Porque hoje é fácil você criticar, por exemplo, o Felipe Longo, que entrou, primeira partida do garoto aí como titular do Corinthians. Tá de brincadeira, a conta não tem que ser pra ele, não. Inclusive, gente falando que ele falhou no primeiro gol. Vocês estão de brincadeira. Tem que ser cobrado ao Memphis, que ganha 6 pau por mês aí e não entrega absolutamente nada. O ano passado ele jogou bem. Esse ano tem muito corintiano aí que é fã de jogador midiático, ficar pagando pau pra esse cara. Tá de brincadeira. O Memphis na Holanda, o cara é um leão. O cara faz gol todo jogo, dá assistência. No Corinthians, não. Esse cara tem que ser cobrado sim, porque ele é muito bem pago pra isso. Então acorda a diretoria do Corinthians. Desça lá os Maristabile e cobre. Mas ó, a imagem que o Mano falou aí do Memphis é essa aí, ó. O jogo torando lá, o cara rachando o bico de boa lá no banco de reservas. Aí é complicado, hein? Vamos ver o Gão. Acabou! Santos 3! 1, 2, 3, Corinthians 1! É uma vergonha! Eu me sinto envergonhado! Um time que ficou 10 dias parado, data FIFA, apresentar um futebol medíocre desse, perder pro Santos! Ninguém perde pro Santos, mas a gente vai lá e perde pros caras. É impressionante! Dá vergonha de torcer pro Corinthians. E o seu Depay na resenha no banco, dando risadinha. E o seu Breno Bidon fazendo um pênalti bizonho no Zé Rafael, que fez gol na gente. Tomamos um gol de refugo do Palmeiras. E tomamos um gol do meio de campo, né? Porque eu te falo, olha, eu não sei como o Corinthians vai terminar dezembro. Estamos distantes, faltando 10 rodadas para acabar o Brasileirão. Estamos distantes, né, dos 45 pontos para sair, para ficar na primeira divisão do futebol brasileiro. Que vergonha! Olha, Corinthians, vocês me envergonharam essa noite. Lixo de time! Lixo de time! Porcaria! Porcaria! A gente fica 10 dias esperando para ver essa porcaria de time. Ah, pro inferno, cara. Cara, depois a gente vai ver a tabela que eu acho que brigar pra não cair não vai. Mas não vai pegar a Libertadores. O que é triste, porque o Corinthians na Libertadores é entretenimento garantido pra gente, né? Mas deve pegar aí uma Sul-Americana. Vamos ver aqui, ô Marcão. Um banho de bola, um banho de bola, um banho de vontade, um banho de raça, um banho tático. O Santos bate na cara do Corinthians e chama o Corinthians de minha... É isso que acontece no primeiro tempo. Falta de vergonha nesse elenco. Seu Dorival, 10 dias!
10 dias não dá pra treinar a porra desse time, seu Dorival. Fica igual um pardal parado lá no campo. Parece um urutau que tem aqui no interior, aquele passarinho que fica parado. Faz porra nenhuma. Você treina esse time, seu Dorival. Você treina esse time. Não é possível. O elenco do Santos é limitado. É limitado, visivelmente limitado. Mas tem raça, tem vergonha na cara, tem saco roxo. Coisa que falta pra esses bosta do Corinthians. Bando de bunda mole. Jogador sem vontade, andando em campo. Não sabe dar a porra de um passe. Bando de Zé Ruela. Aí acha ruim que reclama na internet. Vocês querem que faz o quê? Bate palma pra esse bando de pau no cu? É isso que vocês querem? Eu acho que é a vez que o Marcão mais tá bravo, hein, velho? De palavrão e tal. Desculpa, inclusive, pessoal do Family Friendly aí, viu? E bate palma pra vocês? Jogadorzinho mimado. Não corre atrás da bola, não põe o pé na bola. Agradece se terminar 2-0. Porque o baile vai ser maior. É. Aqui ele não tinha postado. Deixa eu ver se ele já postou do final do jogo. Aqui era o final do intervalo. Fim de jogo, 3-1 pro Santos. Merecido. Depois já tava conformado. Vamos ver o Silvestre só antes da gente falar do Cruzeiro, porque isso aqui não tem como. Acredito não, doido! Corinthians perdeu de novo! Corinthians perdeu de novo! Corinthians perdeu de novo! De novo, meu irmão! O Zé Rafael ali. Acredito não! Vamos ver o Cruzeiro aqui, ó. Eu vou pegar aquele post de final de jogo, né? Pra dar uma olhada que a torcida do Cruzeiro tá falando aqui. 1-1, né, o jogo. Matheus Pereira fez o gol. Todo mundo sabe que fomos roubados naquele escanteio, toda a pataquada do árbitro, mas pouco se fala do William, roubado esse escanteio. Leonardo Jardim tem que ser indagado na coletiva. Por que tirou o Matheus Pereira? Também não entendi. Por que manteve o Lucas Silva e o William? Por que motivou a entrada do Gabigol? Por que o Arroio só faltando 2 minutos? E qual medida disciplinar contra Caio Jorge? Caio Jorge, vou colocar aqui depois, ele fez o sinal de roubo lá e foi expulso, né? Muita polêmica ali também. Arbitragem tenebrosa, para não dizer outra coisa, que o jurídico não permite o Cruzeiro abaixo do que pode. Tá faltando aquela energia dos jogos. Jogo com cara... Ô, louco, aí não. Hoje foi concorrido os piores em campo. Aragão, William, o Zanozelli. 4º jogo seguido sem vitória, o time não muda a postura. Jogadores que há muito tempo não rendem nada em campo. Que joguinho. Jardim precisa melhorar muitas substituições. Falando aqui mal do Caio Jorge também. Ô, Cruzeiro, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje eu queria que vocês perdessem. Ah lá, por que a CBF não entrega o título pro Palmeiras? Ah, pelo amor de Deus. Vou ser bem sincero, Caio Jorge não pode virar um Daverson. Foca no jogo, a gente dá risada, zoa, brinca, mas tentou prejudicar muito o time. Colocaram o Wallace e Arroio faltando 1 minuto, reclamando aqui. Olha os caras tirando o Cruzeiro aqui. Não adianta ficar... Pô, vai falar de arbitragem, pelo amor de Deus, né, mano? Hoje o Cruzeiro perdeu uma chance aí. Não foi só hoje, o Cruzeiro teve alguns... Tropeçou contra a lanterna do campeonato aí, é culpa do Palmeiras também. Revisado no VAR, né? Que o juiz não viu na hora, foi revisado no VAR e aí ele foi expulso. Uma bobeira, né, cara? Ser expulso por isso, você prejudica o time num clássico. E aí, vamos dar uma olhada na tabela, porque daí a gente fala do Corinthians ali rapidão, do Santos também, né? E do próprio Cruzeiro, porque agora qual que ficou a situação do Cruzeiro? O Cruzeiro tem 53 pontos, com um jogo a mais em relação ao Palmeiras e em relação ao Flamengo. Então, se o Palmeiras ganhando seu jogo a menos, vamos colocar hoje, né? Sem contar o final de semana que vai vir aí. Hoje o Palmeiras iria para 64 pontos e abriria 11 do Cruzeiro. O Flamengo ganhando seu jogo a menos iria para 61 pontos e abriria ali a 8. Então ficaria 8 pontos o Flamengo na frente do Cruzeiro e 11 pontos o Palmeiras. Eu sei que matematicamente não é possível, mas eu hoje já descarto o Cruzeiro, até por causa de todos os problemas que teve aí e pensando que eles vão focar na Copa do Brasil. Eles têm um confronto direto, é verdade. Vamos colocar que o Palmeiras de fato fique 11 pontos à frente do Cruzeiro. Eles ganhando da gente, eles cairia para 8 essa diferença. Então é muita coisa. Então descarto
o Cruzeiro, por enquanto, pra mim, Flamengo e Palmeiras, essa rodada, pra mim, decretou isso, tá? Pra mim, decretou, especialmente por ser clássico, todo esse peso, né? E falando ali do Corinthians e do Santos, né? O Santos 31 pontos, é uma respirada ali, né? Em relação ao Vitória, abriu quantos pontos aqui? Abriu 6 pontos. E o Corinthians, é o que eu falei, o Corinthians tá em 12º pegando Sul-Americana, mas um pouquinho o Corinthians fica naquela zona ali, que não vai para nenhum lado nem pro outro, né? Não joga Sul-Americano, joga Libertadores, não joga nada. Pro Corinthians tentar Libertadores, né? Já tá meio atrás, 5, 6 pontos ali. E aí dependeria provavelmente de outros times, né? Para se classificar. Então, Corinthians provavelmente meio de tabela, talvez uma Sul-Americana, e o Santos deu uma respirada boa na luta contra o rebaixamento, né? Não pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. E a gente trouxe aqui as reações dos corintianos com essa derrota, e o Cruzeiro praticamente aí, você vê a torcida totalmente desanimada. Óbvio, muita coisa pode mudar, mas que hoje você olha e vê que a situação do Cruzeiro tá complicada. Tem outro número de vitórias também, né? Por exemplo, o Flamengo já tem 2 a mais, o Palmeiras tem 4 a mais que eles. Então, se eles fizessem um campeonato absurdo de igualar, por exemplo, ainda teria essa questão do número de vitórias. Saldo de gols também do Palmeiras já é maior, 8 mais que desde o do Flamengo. É absurdo o saldo de gols deles, né? Beleza? É isso. Deixa a sua inscrição no canal. O seu comentário é muito importante. Tamo junto.